Olá, o objetivo aqui desse vídeo é a gente criar nosso primeiro aplicativo aí, utilizando o Android Studio, tá? Então eu vou fazer tudo do zero com vocês, vou mostrar, e a gente vai até a parte da execução, tá bom? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu Android Studio, vou esperar ele abrir, eu estou usando aqui já a última versão dele. Bem, aqui ele vai executar um projeto, né? Porque eu já tenho um projeto aqui que eu estava trabalhando, tá? Eu vou fechar esse projeto aqui, para quando for a primeira vez aí de vocês, ele vai aparecer igual, tá? Então, vai aparecer essa telinha aqui para vocês, né? Na primeira vez que vocês forem abrir aí o Android Studio. Bom, para a gente criar um novo projeto, tá aqui, ó, Start a New Android Studio Project. Então, coisas que são muito importantes. Quando a gente escolhe lá a opção para criar um novo projeto, a gente tem alguns templates, né, que são aqui alguns modelos que a gente pode utilizar para criar aqui com o Android Studio. Então, por exemplo, eu poderia criar já um modelo para trabalhar com mapa, tá bom? Então, ele já vem com uma série de códigos prontos, né, para eu criar facilmente aqui ou mais rapidamente a parte do mapa. Ou eu poderia usar também aqui, um template que usa, já cria aqui para a gente um menu. Tá bom? Então, tenho diversos templates aqui. Nós geralmente vamos usar esse carinha aqui, o Empty Activity, tá? Que ele vai criar aqui tudo em branco para nós, tá? Ele vai criar só uma activity principal, que eu já vou mostrar para vocês, mas geralmente nós usamos esse. Mais para frente a gente pode usar alguns outros modelos, tá? Para vocês já terem, né, alguma coisa pronta, que aí o projeto é feito mais rapidamente, tá? De pouco aí o nosso esforço para fazer tudo do zero. Então, vou dar um next aqui. Aqui, coisas que são muito importantes. O nome aqui do meu aplicativo, vou chamar aqui de exemplo, tá? Que seria o nome do seu projeto mesmo, tá bom? Aqui é um nome que a gente, é o pacote aqui que a gente vai ver que vai ser gerado para a gente um diretório, né? Com esse pacote aqui, com ponto example, né? Ponto exemplo. Geralmente, né, seria um domínio do nosso aplicativo aqui, só que invertido. Então, por exemplo, aqui imagine que fosse o site da Globo. Então, seria aqui globo.com só, tá? Então, seria com.globo. Mas geralmente a gente não mexe nessa parte. Aqui é o local onde nós vamos salvar, né, o nosso projeto, tá? E aqui nós temos as linguagens, né, que nós podemos trabalhar. Nesse nosso caso, nós sempre vamos trabalhar com Java, tá? E aqui, galera, qual que é a API mínima que eu vou precisar para rodar o meu aplicativo? Então, eu gosto de trabalhar sempre a partir da 26, tá? Só que observe o seguinte, quanto mais atual for a minha versão, né, menos dispositivos eu vou alcançar. Então, ó, se eu usar aqui para criar com a API número 30, né, o Android 30 aqui, eu só vou alcançar 1% dos dispositivos que existem aí no nosso mercado, né, no mundo, tá bom? Então, obviamente que o Android 8, né, bastante gente tem, mas mesmo assim, ó, não atinge bastante, tá? No caso de vocês, a sugestão é peguem a versão aí do seu smartphone, né, do seu aparelho, e tentem trabalhar com essa versão. Quanto mais antiga que for a versão que eu trabalhar, né, mais dispositivos eu iria alcançar. Só que, se eu trabalho, por outro lado, com uma versão muito antiga, eu perco em termos de desenvolvimento. Tem várias coisas que o Android foi evoluindo, em termos de código, por exemplo, que a gente não vai conseguir rodar em dispositivos mais antigos, tá? Então, eu gosto de trabalhar com isso, mas vocês escolham aí a versão de acordo com a sua versão do smartphone, tá bom? Então, vou deixar aqui o meu 26 e vou dar o Finish. Nessa parte, ele vai começar a construir aqui o nosso projeto, tá? Essa parte aqui vai depender muito, né? O tempo de demora aqui vai depender muito do seu computador e do processador que ele tem, processador e memória que ele tem. Então, pode ser que ele demore aí vários minutos, tá? PCs mais antigos, né? Não,
vai demorar bem mais. Então, muito bem, aqui ele já terminou, tá? Isso é importante. No caso de vocês, ó, se vocês não tiverem nenhum emulador, o que vocês têm que fazer aqui, ó? Para criar um novo emulador, ó, Tools, e aí vocês têm aqui o Android Virtual Device Manager. Clica aqui nessa opção e você pode criar aqui uma nova máquina virtual, tá? Então aqui fone, aí você escolhe qual que é o modelo que você quer criar. Eu já tenho uma aqui instalada, né? Então não vou fazer porque esse processo demora um pouco, tá bom? Ou, né? Ou você vai plugar o seu aparelho, o seu dispositivo via cabo USB e ele já vai aparecer aqui, ele tem que aparecer aqui automaticamente, tá? Tem que ter feito aquele processo de deixar aí o seu celular para trabalhar no modo de desenvolvedor, tá bom? Que a gente já comentou lá na aula. Aí ele vai aparecer aqui, é só você dar o play. No meu caso aqui, como eu vou trabalhar com o próprio emulador no meu computador, é só dar o play aqui. Então, lá vai a nossa primeira regra. Todos os vídeos que eu faço, né, ou quando eu vou fazer um novo projeto, eu sempre comento isso porque alguns esquecem. Tem gente que apareceu aqui essa telinha já sai programando, tá? Não façam isso. Por quê? Se você já sai programando e seu computador, né, ou seu Android Studio estiver com algum problema, não vai funcionar. E você não vai saber se é o problema no Android Studio ou se é um problema com o seu código. Então, qual que é a minha sugestão? Depois que você criou o aplicativo, que você já tem lá um emulador, ou tá rodando, vai rodar pelo seu próprio aparelho celular, né, dá o play aqui. Quando você dá o play aqui, ele já vai carregar o emulador para a gente. Tá? Então, aqui no meu ele está começando a carregar o emulador. Aí, novamente, se seu PC é um PC mais antigo, não tenta rodar ele pelo PC, porque ele vai travar. Tá? Esse aqui é um projeto, outro projeto que eu estava trabalhando. Então, ó, observem que ele deixou aqui, ó, 0 erros, né? Não tem nenhum erro. E agora sim, ó, ele criou, né, o meu aplicativo. Então, o meu primeiro aplicativo já está funcionando, tá? O Hello World aqui já vem por padrão. Então, a minha sugestão é, criou o projeto no Android Studio, dá o play para ele carregar o emulador. Se eu tivesse aqui pelo celular, ele iria carregar esse aplicativo aqui direto no meu celular. Ele instalaria, né, um aplicativo já direto no meu aparelho, tá? E exibiria aqui essa telinha também. Muito bem, se apareceu isso, quer dizer que a gente já pode começar a pensar em programar, tá? Está tudo ok. Agora um detalhe, uma vez que eu carreguei aqui o meu emulador, eu não preciso fechar ele, né? Quando eu digitar aqui algum código, eu não preciso fechar ele e abrir novamente, tá? O que a gente faz? Fiz alguma mudança no código, é só clicar nesse desenho aqui, ó. Que ele vai fazer o quê? Ele vai recompilar para a gente, né? Ele vai reconstruir aqui para a gente nosso aplicativo, só que agora de forma muito mais rápida, porque ele já carregou todo o emulador aqui no nosso computador, tá bom? Bom, então muito bem, já tem aqui o meu projeto, está funcionando, né? Eu já posso começar a pensar em programar. Observações. Quando a gente cria um aplicativo, né, usando aí o Empty Activity, o que ele faz já para a gente automaticamente? Ele cria para a gente aqui, ó, dentro do diretório chamado Java, dentro lá do nosso pacote, uma classe chamada MainActivity, tá? Você dá um duplo clique nela, ela já está até aqui carregada, ó, ela já vem com esse código aqui pronto. Bom, então eu começo a programar a partir daqui. Tá? Então observe que ele já criou aqui uma classe, né, com o nome de MainActivity, tá? E essa classe aqui é uma extensão, né, de appCompat_activity, tá? Esse conceito aqui provavelmente vocês vão aprender numa outra disciplina, né? Mas já só para vocês saberem, não ficarem perdidos, a gente está fazendo aqui o uso de herança. Então eu estou falando que essa minha classe MainActivity, ela herda, né, de uma outra classe aqui para gente. E ele já traz aqui para nós o onCreate, né, que faz determinadas coisas aqui que para a gente nesse momento não vai ser muito interessante, tá bom? Muito bem, além desse MainActivity.java, né, que é o nosso arquivo com a extensão .java, observem que é um código Java, ele traz para a gente aqui dentro aqui do res, né, dentro aqui de layout, um outro arquivo chamado activity_main.xml, tá? Que é esse arquivo aqui que já está aberto. Esse arquivo aqui, ó, activity_main.xml, né, o que é interessante? No Android Studio, os projetos, eles trabalham, né, a parte de layout, ela é toda feita com XML, tá? Eu costumo mexer bastante com a parte aqui do código. Por quê? Porque vários de vocês têm PC um pouco mais antigo, né, ou com menos memória. Mas vocês também podem trabalhar por esse outro desenho aqui, ó. Tá? Que aqui ele vai mostrar para vocês, né, o aplicativo, tá?
aqui só a parte da interface gráfica, onde eu poderia arrastar, né, um botão para cá, uma caixinha de texto, qualquer outra coisa, sem mexer com a parte de código, tá bom? Mas eu vou mexer com essa parte aqui porque, como eu já disse, né, vários de vocês têm PC um pouco mais lento, e aí a gente trabalhar com essa tela aqui vai exigir mais processamento e pode travar muito o nosso computador, né, e aí vocês vão ficar mais irritados, tá? Então, vamos aqui para a parte do código. Como é o nosso primeiro projeto aqui, vou fazer só um exemplinho aqui, uma mudança, para vocês verem como é que a gente vai começar a programar, tá? Então, tudo começa por aqui. Eu não gosto de mexer muito com esse layout aqui. Qual que é esse layout aqui? O Constraint Layout, tá? Eu não costumo trabalhar muito com esse layout. Constraint Layout aqui. Então, o que eu faço aqui? Muita atenção, porque tudo que a gente apagar aqui indevidamente, né, a gente vai gerar erros no nosso projeto, tá? Temos que ficar muito atento. Então, para eu mudar de layout aqui para o gerenciador que eu gosto, então, eu venho aqui, deixo o sinalzinho de menor aberto, né? Já está aberto aqui. E vou apagar até aqui. Então, apaguei. Observem que ele apagou tanto aqui quanto aqui embaixo. Nesse momento, meu projeto já está com erro, porque eu tirei um gerenciador de layout. Eu preciso ter um gerenciador de layout específico aqui para trabalhar com o Android Studio. O que eu vou trabalhar é o Linear Layout. Então, eu coloco o L maiúsculo e já apareceu aqui para mim, Linear Layout. Se eu der um duplo clique, ele já vai preencher tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Isso temos que ficar bem atento, porque senão vai dar erro, tá? Muito bem. Quando a gente trabalha com Linear Layout, o que isso quer dizer? Que a gente vai colocar os objetos, né, sempre em sequência, sempre um ao lado do outro por padrão, tá? Então, como a gente mudou de gerenciador de layout aqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos colocar aqui, uma propriedade chamada Orientation, tá? Observe que só de eu digitar o ori, né, ele já preencheu para mim, tá? Então, ele colocou aqui o comando, na verdade, o comando completo é Android, Orientation, e ele vai receber aqui, eu tenho os valores que eu posso utilizar. Eu posso usar o vertical ou horizontal. Por padrão, ele está horizontal. Isso quer dizer que cada objeto que eu inserir vai ficar um do lado do outro, tá? Nós vamos escolher aqui o vertical para que um objeto fique um embaixo do outro, tá bom? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa é a primeira etapa. Então, não posso me esquecer de mudar para Linear Layout, né? E aqui embaixo eu tenho que verificar se ficou mesmo Linear Layout. E não posso me esquecer dessa propriedade aqui, a propriedade Orientation, que deve ser vertical para que um objeto fique sempre um embaixo do outro, tá? Observação, né? Cada gerenciador de layout funciona de uma determinada maneira. Eu estou explicando o Linear Layout porque é isso que nós vamos trabalhar com mais frequência, tá? Mas mais para frente no curso, a gente vai ver outros modelos, né? Outros exemplos aí com pelo menos mais uns 2 tipos de gerenciador de layout, tá bom? Muito bem. Esse text view seria lá uma label lá do nosso HTML, tá bom? Então, text view, né, seria o rótulo para a gente aqui no nosso aplicativo. Como a gente mudou de gerenciador de layout, a gente pode tirar. Quer ver? Eu vou fazer melhor. Vou apagar todo ele aqui e vou fazer do zero para ninguém se perder, tá? Então, o que eu tenho aqui é só o meu gerenciador de layout, tá? Para quem está perdido aqui, podem ver que a sintaxe aqui do arquivo XML, ela é bem parecida com o do HTML, tá? Então, para fazer só uma comparação, obviamente, esse linear layout aqui, imaginem que ele seria lá o body do seu HTML, tá? Então, dentro aqui do linear layout, né, eu tenho aqui o body lá no HTML e o fechamento do body. Aqui eu tenho o linear layout abertura e aqui o fechamento. E aqui seriam as propriedades que a gente pode utilizar, tá? Então, por exemplo, poderia usar lá no HTML o edit, poderia usar lá o rate, né? Poderia usar class, são palavrinhas específicas lá para o meu HTML. E aqui já tem, né, cada uma dos meus atributos que eu posso utilizar para o linear layout, tá? Como a gente quer inserir agora um rótulo, né? Se fosse lá no HTML, a gente usaria o label. Tá? No Android Studio, a gente tem aqui o text view, tá? Observem que como o text view, ele também é uma classe aqui no Android Studio, né, uma classe do Java, aqui no Android Studio. Então, ele começa com letra maiúscula, né, como é uma palavra composta, a próxima palavra também inicia com letra maiúscula. Muito bem, quando a gente vai colocar uma text view, a gente precisa de pelo menos 2 atributos aqui, duas propriedades, na verdade. Uma é a propriedade da largura e a outra é a propriedade da altura. A propriedade da
largura, a gente vai usar aqui por padrão. Por padrão, esse match parent, tá? Eu vou falar para vocês aqui hoje de dois comandinhos que a gente vai usar bastante. Um é esse match parent e o outro aqui esse wrap content. O que isso quer dizer? Quando a gente utiliza aqui, ó, o match parent, quer dizer que a minha largura aqui desse meu objeto vai pegar o máximo total de acordo com o meu objeto pai, que é esse linear layout, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse minha text view, ela vai ocupar 100%, tá? Então, o match parent sempre vai ocupar 100% de alguma coisa, tá bom? E quando a gente utiliza aqui o wrap content, isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou usar o mínimo possível para aquele objeto aparecer, tá bom? Então, eu vou falar bastante disso agora, principalmente no começo, né? Para que vocês entendam. Então, o match parent ocupa 100% de alguma coisa, né? O total. E esse wrap content aqui sempre ocupa o mínimo, tá? Geralmente, né, nós quando vamos usar aqui ó, o total, né, a gente usa para largura, tá? Porque se eu usar o total para altura, eu só consigo colocar um objeto, certo? Então, como é uma text view, eu tenho um outro atributo aqui, que é o atributo text, tá? Que é o texto aqui da minha text view. Eu vou colocar aqui a palavrinha nome completo, tá? Só para vocês verem. E como eu estou finalizando aqui a minha tag, ó, vou colocar o sinalzinho aqui de barra e ele já completa aqui para mim com o maior. Tá? Então, para eu exibir aqui uma text view, eu preciso de, no mínimo, essas três propriedades aqui. A largura, que é o width, a altura, que é o rate, e o text, né, que é o meu texto, tá bom? Obviamente, né, que se eu não colocar um texto aqui, ele vai funcionar, mas não vai aparecer nenhum texto para a gente. Se é um rótulo, o ideal é que apareça sempre um texto. Pode ser que mais para frente, né, a gente não precise colocar aqui esse text, porque a gente quer que esse texto venha, né, de acordo com o cálculo que a gente faça, né, ou um processamento que a gente precisa fazer no nosso aplicativo, tá? Então, muito bem, ó, observem que eu já tenho aqui o meu aplicativo aberto. Agora, como eu fiz algumas mudanças, quando eu atualizar aqui, ó, vocês vão ver que ele já vai mudar radicalmente esse meu projeto. Tá? Então, vamos lá. Muito bem, carregou. E observem que ele já apareceu aqui para a gente, ó, nome completo, tá? Então, quando a gente muda para o linear layout, né, ele perde algumas formatações, obviamente, que a gente mudou, mas aí ele começa aqui, ó, do X0 e o Y0, que é exatamente onde está o meu cursor aqui do mouse aqui, tá? Apareceu aqui o nome completo, que é a minha text view, e aí agora a gente pode, né, obviamente, fazer diversas formatações, mudar a cor, mudar o tamanho, né, mudar o tipo da fonte, etc. Diversas outras formatações que a gente vai construindo aí de acordo com as aulas. Só para vocês verem aqui, eu vou colocar uma caixa de texto também, que é o edit text. Então, lá no HTML, vocês têm o input type text, né, para criar uma caixinha de texto. No Android Studio, para a gente criar uma caixinha de texto, a gente usa aqui, ó, essa classe chamada edit text, tá? Quando eu coloquei edit text, observem que ele, por padrão, já apareceu para a gente aqui a largura e a altura. Ó, agora aqui, só para vocês verem mais uma vez, eu vou usar o match, vou usar aqui, entre as aspas, né, o match parent e o wrap content aqui para altura. Se eu colocar aqui, ó, match parent, vamos ver o que vai acontecer. E aqui eu já posso fechar, né, porque eu preciso só dessas duas propriedades aqui no mínimo para fazer alguma coisa. Então, eu vou atualizar aqui meu projeto. Então, observe que ele está atualizando, ele carrega de novo, né, e agora já apareceu aqui para nós. Agora temos aqui uma caixinha de texto, ó. Como eu coloquei o match parent para a altura, observem que ó, ele ocupou ó, 100% da minha tela aqui, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, aqui no Edit Text, o certo é Wrap Content, tá bom? Então, eu vou atualizar novamente aqui, agora vocês vão ver que vai diminuir bem. Ele vai atualizar. Muito bem, ó, agora podem observar que ele só pegou um pedacinho aqui, ó, e aí eu coloco o meu nome aqui, eu digitando pelo teclado do meu emulador. Ok? Para finalizarmos aqui
esse aplicativo, né? Observem que eu só mexi com a parte de interface gráfica até o momento, né? Eu não mexi com nada de programação Java, tá? Então, reforçando mais uma vez, no arquivo .xml é onde nós vamos criar a parte de interface gráfica. E eu vou colocar aqui o meu último objeto aqui, que é o button. Tá? Eu vou usar aqui, ó, agora eu vou fazer diferente para vocês verem. Ó, o wrap content sempre pega o mínimo possível para funcionar. Então, eu estou falando que esse meu botão vai ter o tamanho mínimo, né, de acordo com o texto que eu colocar. Aí, o layout rate, aqui a altura, também vou usar wrap content. E para o botão a gente tem que colocar lá um texto, né? Se fosse no HTML, a gente usaria lá a propriedade value, tá? Aqui no Android Studio tudo é novo. Então, eu vou colocar aqui o texto verificar, tá? E vou fechar aqui com a barrinha aí, o sinalzinho de maior. Muito bem, então eu tenho aqui 3 objetos, ó. Text View, que seria o nosso rótulo, Edit Text, que é a nossa caixa de texto, e o Button, que é um botão. Observem que para esses 3 objetos, ó, eu praticamente precisei, no mínimo, da largura, da altura, ó, todos eles têm largura e altura, tá? E em 2 objetos aqui, ó, eu usei a propriedade text também. Eu poderia usar a propriedade text aqui na minha caixa de texto? Até poderia, mas não tem sentido, né? Porque já viria com um valor preenchido por padrão. Se o meu aplicativo exige isso, né, que já venha com um valor por padrão, né? Em alguns casos isso é necessário mesmo. Aí beleza, a gente coloca a propriedade do text aí para receber um determinado valor. Se não, a gente nem precisa colocar, tá? Então vou atualizar aqui novamente, ó. E vamos aguardar ele carregar. Observem que ó, o botão verificar, como eu usei o wrap content, lembrando, né, o wrap content sempre é o mínimo necessário para ele ser exibido. Então ele pegou o mínimo para poder exibir. Se eu trocar aqui para match parent, observem que agora ele vai ficar do tamanho total aqui da minha... Opa, preciso abrir o navegador. Tamanho total aqui da minha tela. Certo? Bom, galera, esse aqui foi o nosso primeiro aplicativo aqui. Observem, né, que isso é muito importante vocês saberem, tá? Temos diversos diretórios aqui na estrutura do nosso projeto. Eu vou falar pouco a pouco aí, de acordo com o que for necessário, tá? O importante agora é vocês saberem que nós temos aqui o arquivo .java, que é onde vai virar a programação mesmo do nosso código, tá? E esse arquivo com a extensão .xml, né, é o nosso arquivo aqui de layout para a gente construir aí os nossos layouts do aplicativo, ok? Então é isso, galera. Até a próxima.